Fazer a medição de temperatura em áreas potencialmente explosivas é uma tarefa muito mais simples quando vocês utilizam uma barreira de segurança intrínseca. E nesse vídeo eu vou mostrar como configurar a KFD2 UT2. É um módulo capaz de converter um sinal de PT100, termopar, em um sinal 4A20 para o seu PLC. Vamos lá? Antes de começar, eu só gostaria de lembrá-los que este e outros vídeos tutoriais podem ser encontrados nesse canal. Então se inscreve e compartilha aí para ajudar. Nesse vídeo então eu vou utilizar o KFD2 UT2EX1 em conjunto com um PT100 que eu vou conectar aqui nas entradas intrinsecamente seguras. Esse módulo ele vai encaixado no trilho DIN UPR-05. É um trilho DIN com barramento de alimentação. Então é uma instalação plug and play. A partir do momento que eu plugar, solto o clipe, plugo ele na minha... aqui. Então o módulo já está alimentado e funcional. Para realizar a parametrização dele, eu vou utilizar o cabo K-ADP USB. De um lado ele tem o conector USB e na outra ponta ele tem esses dois cabos P2, conectores P2. Tá? Um é um adaptador, tá? Então esse cara aqui é um loop, porque o KFD2 UT2 utiliza esse plug menor e existem algumas barreiras mais antigas que utilizam esse plug maior. No caso da necessidade de usar esse plug maior, você simplesmente faria esse encaixe e utilizaria esse outro plug. No nosso caso, vamos utilizar esse menor. Basta conectá-lo à frente do módulo e essa ponta nós vamos conectar no computador. E a partir de agora você vai visualizar as informações da minha tela, tá? Eu vou conectar aqui, por fim, o PT100, mas vamos pular direto para a minha tela de configuração dentro do Pacture. Bom, primeiramente, vocês devem baixar o Pacture e o DTM da barreira de segurança intrínseca, né, do conversor de temperatura, no site da Pepperfux. Após a instalação, e quando vocês abrirem o Pacture, vocês vão ver essa tela basicamente. Aqui na árvore de projeto, né, onde vocês vão inserir o dispositivo para acessar, você deve basicamente indicar o caminho que o Pacture vai ter que fazer para chegar até o módulo KFD2 UT2. Então aqui a gente vai começar dando o botão direito aqui no host PC, adicionar device, P2P RS232. Esse cara é o DTM daquele cabo conversor K-ADP-USB. É ele que vai fazer o meio de campo aí. Então eu adiciono ele vai aparecer aqui para mim com o endereço 0. Com dois cliques em cima desse item, eu vou selecionar a porta de comunicação para USB 1. Entre parênteses, tem o modelo aqui do cabo. Tá? Então, selecionei, fecho essa tela. E em seguida, novamente com o botão direito, eu venho aqui em adicionar device, abaixo do cabo, né? E eu vou selecionar uma das possíveis barreiras, né, que permite configuração via Pacture. Tá? Então, vocês vão ver aqui diversos modelos. Aqui é especial um certo cuidado, porque como vocês podem ver, existe aqui o KCD2UT2, tá? KC, a gente está usando aqui o KF. Tá? E aí a gente tem aqui também o KF asterisco, UT2 asterisco. E por último, KFD2UT-asterisco. Tá? Esse não é o caso, tá? O que a gente tem que selecionar é esse cara aqui. Nós estamos configurando a UT2. Então aqui é um cuidado especial que devemos ter, porque se você selecionar o KC D2UT2 e o KFD2UT, eles não vão funcionar. Tá? Tem que ser o KF asterisco UT2. Ok? Eu já posso dar um botão direito e conectar. Vocês vão ver aqui que o ícone de conexão aqui vai se fechar e vai ficar verde. Dois cliques em cima do dispositivo, ele vai abrir a primeira tela de informação da minha barreira, né, do meu conversor. E como vocês podem ver, não tem nenhuma informação preenchida. Tá? Então, para preencher essas informações, eu vou dar um botão direito em cima do módulo, né, e carregar do dispositivo. Então, ele vai começar a puxar informações que estão alocadas na minha barreira. Então, ele me trouxe aqui um modelo, número de série, versão do firmware, versão do hardware. Aqui em cima as informações do sensor que está pré-configurado. Tá? Já está configurado um PT1000, com range de menos 200 a 850 de temperatura, graus Celsius. E nessa tela inicial, basicamente o que é necessário configurar
por o nosso caso aqui no Brasil, é alterar a frequência de alimentação para 60 Hz. Tá? Aqui, alterei, apertei Enter, ele dá um OK. Tá? Se é 1 ou 2 canais aqui é importante selecionar, vai de acordo com o modelo da barreira. Então, com o final EX1, modelo 1 canal. Final EX2, modelo 2 canais. Basta selecionar e dar o Enter. E a saída, corrente ou tensão. Vamos trabalhar aqui com corrente. Agora, com essa configuração realizada, eu posso dar um botão direito no meu módulo novamente e armazenar no dispositivo. Isso vai permitir que ele armazene esse dado que alteramos aqui dos 60 Hz. Ok? Então, foi alterado, já foi gravado. Agora nós vamos para o segundo item, descrição. Aqui basicamente você vai poder inserir tags da entrada, né? Caso você tenha 2 entradas, vai inserir 2 tags e algum texto descritivo. Essa informação é somente interna, isso não é levado para o sistema de controle. Agora o mais importante, vamos configurar a entrada, né? 2 cliques aqui, vamos expandir o menu. Entrada 1. Se você tivesse um modelo AX2, você ia ver input 1 e input 2, tá? Configurados individualmente. Então, no input 1, nós vamos selecionar aqui as diversas características do meu sensor de entrada. No nosso caso, então, como eu disse, estamos utilizando aqui, entre diversas opções, estamos utilizando o PT100, eu dou um Enter. Segundo, um PT100 3 fios, Enter. Temperatura, a unidade de temperatura que vamos utilizar, graus Celsius, Enter. Compensação de junta fria, no caso de um PT100 não é necessário, se fosse um termopar, sim. Aí você pode especificar e utilizar uma junta fria interna, né, onde você especifica a temperatura de referência, ou o que é mais preciso e mais comumente utilizado, uma compensação de junta fria externa, que aí é um módulo K-CJC, que aí nós utilizamos de forma adicional, um acessório, né? Então, para o PT100 não é necessário, as informações aqui não são selecionáveis. Vamos pular aqui, detecção de quebra de fio, né? Detecção de quebra do sensor. Podemos ativar. Detecção de curto-circuito, também é legal ativar isso daqui. Então, no caso de qualquer problema no cabo, né, a gente vai saber aí através do alarme. Taxa de atualização, a gente utiliza o padrão mesmo, mas poderia deixar lenta, né? E a versão do firmware, que é importante informar ele, é sempre acima aqui de 1.35, tá? São barreiras muito antigas, utilizam essa versão inferior. Então, a gente vai sempre usar a versão acima de 1.35. Configuramos a entrada, tá? Simples assim. Agora nós vamos configurar a saída. Quer dizer, agora o meu sensor já sabe o que está recebendo na entrada, eu preciso informar para ele como que ele vai tratar essa informação na saída 4 a 20. Saída Analog Output 1. Então, aqui, novamente, definir input 1, tá? Aqui não tem nem opção, né? Eu só tenho uma saída. Característica da saída. Então a gente vai definir que tipo de 4 a 20 ou 0 a 20 mA nós vamos usar. Para ter ideia de o que significa cada um desses itens, aqui do lado existe um desenho, né, um diagrama do que é, por exemplo, o Unlimited, que é esse cara aqui, né? Cadê? Aqui embaixo. Unlimited, então você tem todo esse range, né, em verde para operar o 4 a 20, tá? E em vermelho são os pontos de alarme. Tá? O padrão aqui, usado no mercado, é o NE43. Tá? O NE43, então, ele vai trabalhar ali entre 4 a 20 mA com um pequeno range acima, um pequeno range abaixo, né, entre 3.8 e 20.5. E a gente pode jogar um nível de alarme, né, esse nível vermelho, para fundo de escala. Então, abaixo de 3.6 mA é um sinal de falha, ou topo de escala, 21 mA é um nível de falha também. Essa seleção pode ser colocada aqui, então. Indicação de erro, topo de escala ou para fundo de escala. Escala para baixo. Mantém o sinal em hold, ou seja, a temperatura estava ali em 100 graus. Deu falha lá, quebra de fio ou curto-circuito. Ao invés de jogar para fundo de escala ou topo de escala, ele vai manter o último valor válido. Tá? E aqui fica aleatório, tipo, qualquer um dos dois é válido. Tá? Então vamos deixar aqui em fundo de escala. Existe a opção de inverter o sinal, né? Então aqui nós definimos que para um 4 a 20 mA, meu valor inicial vai ser, por exemplo, 50 graus.
e o valor final, ou seja, o 20 mA, vai ser aí seus 500 graus. Se eu quiser inverter essa forma de onda, ou seja, 50 graus vai ser meu 20 mA e 500 graus vai ser meu 4 mA, basta eu ativar aqui a saída invertida. Tá? Não vou deixar isso. E aí, por último, eu tenho aqui configuração online, quer dizer, ele vai pegar o valor atual da temperatura sendo medida e vai ajustar para o valor de start. E a mesma coisa vai acontecer no valor final. Tá? Nesse caso, você precisa aplicar um valor de temperatura na entrada, né, para isso acontecer. Então, é bem difícil para a temperatura você seguir por um ajuste online. Né? Então, normalmente a gente simplesmente digita o valor da temperatura mesmo. Tá? Feito toda essa configuração, basta dar um botão direito aqui no módulo, Store to Device, armazenar no dispositivo. Ele vai carregar e está configurado a sua barreira, o seu conversor de temperatura KFD2 UT2. Tá? Se a gente quiser visualizar essas informações, botão direito aqui, medição de temperatura, medição de valores, né, o Mesh Value, ele vai carregar a tela. A gente já pode visualizar aqui online qual que é o valor que está sendo medido. Então eu tenho aqui na minha entrada 23,23 graus Celsius. Tá? Como eu estabeleci que 50 graus é o meu mínimo, né, o meu 4 mA, então ele está me jogando aqui, devido a eu ter selecionado que o valor de erro era fundo de escala, 3,8 mA. Ou seja, ele está me acusando que o valor que está sendo lido do PT100 está abaixo lá dos 4 mA. Ou seja, é um valor de erro, né, em tese, porque está fora do range. Tá? De toda forma, você sabe aqui exatamente qual que é o valor que está sendo lido, 23,26 graus. É interessante também ver a precisão desse conversor. Outro indicador legal aqui que temos é o diagnóstico. Botão direito, diagnoses. E aqui a gente pode verificar qualquer situação de falha. Tá? Então eu vou gerar aqui uma situação de quebra de fio, para vocês observarem. Olha que legal. O LED, né, o LED aqui virtual, né, indicou quebra de fio. Ao mesmo tempo que o meu módulo, tá, fisicamente, ele está piscando o LED de erro. Tá? Então, quando o módulo estiver piscando o LED de erro, você pode acessar ele via Pactor e verificar o que está acontecendo. É uma quebra de fio? É um curto-circuito? Está acontecendo um overrange? Está abaixo do range configurado? Porque nesse caso, né, esse overrange, underrange, isso aqui está mais atrelado à temperatura estabelecida no PT100, por exemplo. O PT100 suporta até 850 graus Celsius. Se sua temperatura estiver ali em 900 graus Celsius, aí ele vai indicar. Tá? Então isso não está relacionado exatamente ao valor pré-configurado, igual aconteceu com a gente aqui, dos 50 graus e está 23 graus. Tá? Vou voltar aqui o meu sensor. Agora a gente vai ver aqui que o sensor voltou aqui o status normal, não tem nenhuma falha. E por último, que eu acho que é bem válido também, principalmente no momento de comissionamento, é esse dado de simulação. Simulação é muito interessante porque ao ativar na simulação, eu dou um Enter, ele me permite selecionar aqui, digitar qual que é o valor que eu quero mandar para o meu CLP. Tá? Então se eu coloco aqui 12,5, ele vai forçar minha saída de corrente para 12,5, independente da entrada de temperatura. Tá? É importante que, ao ativar a simulação, ele vai ficar indicando LED de falha no dispositivo. Tá? Isso aí é extremamente relevante porque pode acontecer do operador esquecer isso aqui no módulo de simulação e ficar gerando um falso valor de temperatura. Voltei aqui ao normal. Tá? E basicamente é isso. Tá? Simples assim esse módulo. Ele estava indicando inclusive aqui device em simulação, tá? Nos status, diagnóstico. Então é simples assim. O módulo está configurado, você consegue visualizar essas informações, bastante interessante. Tá? Obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima.